Caro aluno, observe a imagem. Ela representa um dos recursos naturais mais importantes para o ser humano, a água. Porém, apesar de tal importância, a humanidade não tem usado adequadamente esse recurso. A humanidade já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes, aumentando muito a demanda por água potável, água doce. Apesar de ter 70% de sua superfície coberta por água, quase toda a água de nosso planeta é salgada, inadequada para o consumo direto ou para a agricultura. Nosso país enfrenta atualmente uma grave seca na região sudeste, com algumas cidades já totalmente sem água em seus reservatórios. A lama seca e rachada é a imagem marcante, assustadora dessa situação. São Paulo, a maior metrópole da América Latina, está prestes a enfrentar o racionamento de água como única alternativa para enfrentar o problema. Mas a água não é um recurso natural renovável? Como pode ocorrer essa situação? O que podemos ou o que devemos fazer? Em síntese, podemos dizer que a água, um recurso natural essencial para a sobrevivência da humanidade, está com suas reservas de água doce quase totalmente utilizadas e estão diminuindo rapidamente. O que torna a água tão importante para nós? Aliás, o que é água? Água é uma substância cuja molécula é formada por 3 átomos, pequenas partículas, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por esta razão, a molécula de água é conhecida como H2O. Uma gota de água contém bilhões de moléculas de água. A água é chamada de solvente universal. Preste atenção a este filme. Observe o efeito da água ao se aproximar, ao tocar a gota de tinta. A tinta se espalha, a tinta é diluída, a tinta é levada pela água. Essa propriedade faz com que a água seja chamada de solvente universal. A água pode dissolver uma grande quantidade de substâncias em nosso planeta. Ao passar sobre rochas ou atravessar o solo constantemente em seu caminho em direção a regiões mais baixas, a água vai aos poucos dissolvendo-os e retirando sais minerais que carrega consigo. Essa situação pode ser mais facilmente visualizada neste pequeno desenho, nesta pequena animação. A água da chuva atravessa o solo em direção ao lençol freático e, nesse caminho, leva consigo uma grande quantidade de sais minerais. Com isso, o lençol freático, aos poucos, adquire características próprias, pois a água que chega até ele atravessou um tipo específico de solo e, assim, carregou consigo uma certa quantidade de sais minerais. Tal fato é comprovado ao observarmos diferentes marcas de água mineral. Elas possuem composição química única. Cada marca de água mineral retira sua água de uma determinada fonte em um determinado local, que possui um determinado tipo de solo. Consequentemente, todas as marcas de água mineral possuem composição química única, exclusiva. Onde existe água? Em que estados físicos ela é encontrada na natureza? Essa imagem apresenta, em um modelo construído em laboratório, os 3 estados físicos da água. Temos um aquário, em cujo interior é um becker, um copo graduado, com água no estado líquido. Essa água estava bastante quente e, por essa razão, evaporando, ou seja, passando de líquido para vapor. O vapor ficou preso dentro do aquário, que está fechado com uma camada de filme plástico. Sobre ele
temos alguns cubos de gelo, água no estado sólido. O gelo resfria o vapor que entra em contato com ele e os faz voltar ao estado líquido, pingando, gotejando sobre o becker no interior do aquário. Esse esquema representa as mudanças de estado físico da água. Com o aumento da temperatura, um sólido transforma-se em líquido. Esse fenômeno é conhecido como fusão. E o líquido transforma-se em gasoso, em gás. Esse fenômeno é conhecido como vaporização. Já quando ocorre diminuição da temperatura, o gás se transforma em líquido, em um processo chamado de condensação. E o líquido se transforma em sólido, em um processo chamado de solidificação. Estas mudanças de estado da água ocorrem cotidianamente na natureza, naquilo que conhecemos como ciclo da água na natureza. Esta animação representa de maneira bastante simples o ciclo da água na natureza. A água evapora dos oceanos, transforma-se em vapor, o vapor se condensa, forma as nuvens, por sua vez, dão origem à chuva, no estado líquido, ou neve, estado sólido, e o gelo ou neve derretem, voltam a ser líquido, e escorrem para as regiões mais baixas, chegando até o lençol freático. Estas mudanças de estado físico da água na natureza são chamadas de ciclo da água na natureza. Preste bastante atenção a esses conceitos. Eles são importantes e você deve tomar cuidado para não confundi-los. Solvente é uma substância capaz de dissolver outras substâncias. Fusão, mudança de estado físico do estado sólido para o estado líquido. Vaporização, mudança de estado físico do estado líquido para gasoso. Condensação, mudança de estado físico do estado gasoso para líquido. Solidificação, mudança de estado físico do estado líquido para o estado sólido. Observe atentamente este mapa conceitual. Ele sintetiza as informações sobre as características de cada estado físico da água. No estado sólido, a água possui forma e volume constantes. No estado líquido, sua forma é variável e o volume constante. No estado gasoso, forma e volume são variáveis. Este outro mapa conceitual apresenta algumas informações relacionando o ciclo da água às variações de temperatura. O ciclo da água está relacionado a fenômenos climáticos. Ele envolve mudanças de estado físico da água, que ocorrem com diminuição da temperatura ou aumento da temperatura. A diminuição de temperatura provoca condensação e solidificação. O aumento de temperatura provoca fusão e vaporização. Observe o mundo ao seu redor. Preste atenção às nuvens no céu, às mudanças de temperatura, à garoa fina ou ao calor intenso. Observe a água presente nas lagoas, riachos e fontes presentes nos parques. Lembre-se dos rios que cruzam a cidade, muitos já canalizados e cobertos por avenidas. Perceba que dentro de nossas casas existe água corrente, que chega pelos encanamentos, é utilizada para fins variados e depois sai pela tubulação de esgoto. A água está presente em todas as situações que vivemos diariamente. Imagine como seria a vida caso esse recurso natural se tornasse ainda mais escasso. O que podemos fazer a respeito? O que devemos fazer? Reflita e mude suas atitudes. Um grande abraço
e até a próxima videoaula.